milionário arrogante, sempre humilhava sua empregada, mas um segredo do passado faz ele se arrepender, amargamente. Prepare-se porque essa história irá tocar seu coração. Inscreva-se no canal e deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. A chuva castigava as altas janelas de vidro da mansão de Henrique Montenegro, um palácio de riqueza erguido no topo de uma colina em São Paulo, onde as luzes da cidade brilhavam como um sonho distante. Dentro da casa, o ar era denso com o aroma de madeira polida e lírios frescos, mas a atmosfera vibrava com tensão. Henrique, um homem de quase 50 anos, com traços afiados e um terno sob medida que gritava poder, caminhava pelo salão de jantar. Sua voz cortava o silêncio, afiada e venenosa. "Marta, este chão é uma vergonha. Pensa que te pago para ficar sonhando?" Suas palavras não eram apenas uma repreensão, eram um espetáculo, feito para lembrar a todos na sala do lugar que ocupavam. Marta, uma mulher na casa dos 40, estava parada perto da porta, as mãos entrelaçadas, na frente do avental desbotado. Seus cabelos escuros com fios grisalhos estavam presos em um coque impecável, e seus olhos, profundos, cansados, mas firmes, fixavam-se no chão. Ela estava acostumada a isso. Há 12 anos, limpava, cozinhava e cuidava daquela casa, engolindo os insultos de Henrique como um remédio amargo. Não se mexeu quando ele apontou para uma mancha quase imperceptível no chão de mármore. "Conserta isso. Agora", ele disparou, voltando-se para seus convidados, parceiros de negócios que riram desconfortavelmente, seus copos de vinho reluzindo sob o lustre. Marta se ajoelhou, os joelhos pressionando a pedra fria, e começou a esfregar. Suas mãos se moviam com precisão treinada, mas sua mente estava em outro lugar, em uma cama de hospital do outro lado da cidade, onde seu filho, Lucas, jazia preso em um coma. 4 anos atrás, um acidente de carro roubou seu riso, seus olhos brilhantes, seu futuro. As contas médicas se acumulavam como uma montanha cruel, e esse emprego, essa humilhação, era a única coisa que mantinha as máquinas apitando, mantinha a esperança viva. Ela trabalhava por ele, por Lucas. No andar de cima, Arthur, o filho de 15 anos de Henrique, estava sentado na beira da cama, os fones de ouvido tocando música alta para abafar a voz do pai. Seus cachos escuros caíam sobre a testa e seus dedos brincavam com a capinha do celular. Ele odiava esses jantares. A forma como o pai se transformava em alguém que ele não reconhecia. Um homem que dava ordens e humilhava Marta, a mulher que praticamente o criou. As memórias de infância de Arthur eram entrelaçadas com o calor dela. As canções de ninar suaves quando ele não conseguia dormir, o jeito que ela lhe dava um biscoito extra, as histórias que contava sobre seu filho, Lucas, que já foi seu melhor amigo. Quando Marta começou a trabalhar na mansão, Arthur e Lucas tinham 3 anos, inseparáveis como irmãos. Corriam pelo jardim, construíam fortes de travesseiros e riam sob as cobertas durante tempestades. Marta os abraçava, seu riso, uma melodia que fazia o mundo parecer seguro. Mesmo depois do acidente de Lucas, quando os olhos de Marta ficaram pesados de luto, ela nunca deixou de tratar Arthur como se fosse seu. Sentava com ele, ouvia seus medos sobre a escola, sobre as expectativas do pai, sobre a solidão que se infiltrava em seu coração. Mas Henrique, ele nunca viu isso. Para ele, Marta era apenas a empregada. Naquela noite, enquanto os convidados falavam sobre mercado de ações e férias em iates, o temperamento de Henrique explodiu novamente. Um prato de cordeiro assado, ligeiramente passado, ficou intocado. Ele o pegou, o rosto contorcido de desdém, e atirou-o ao chão. O porcelana se estilhaçou, os cacos espalhando-se pelo mármore. "Limpe isso, Marta", disse, a voz baixa e cruel. De joelhos. A sala ficou em silêncio. Os convidados desviaram o olhar, mas as mãos de Marta tremiam enquanto ela se ajoelhava novamente, juntando os pedaços quebrados. Sua respiração falhou, um soluço silencioso escapando antes que pudesse contê-lo. Arthur, que descera para
Pegar um copo d'água, parou no corredor. Seu peito apertou, uma mistura de vergonha e raiva queimando por dentro. Ele queria gritar com o pai, dizer-lhe para parar, mas seus pés pareciam colados ao chão. Era apenas um garoto, impotente contra o homem que controlava tudo. Marta terminou de limpar, levantou-se e saiu da sala com a cabeça erguida, embora seus olhos brilhassem com lágrimas contidas. Na cozinha, sozinha, encostou-se no balcão, os dedos apertando a borda até as juntas embranquecerem. Pensou em Lucas, na mãozinha dele na dela, no jeito que ele sorria. Pensou em Arthur, o menino que ainda amava como um filho. E pensou em si mesma, sua dignidade, sua força, seu limite. Ela não podia mais fazer isso. A noite estava silenciosa quando Marta saiu da mansão, o som da chuva abafando o eco de seus passos no cascalho da entrada. Ela carregava uma bolsa, pequena, contendo apenas o essencial. Uma muda de roupa, uma foto amarelada de Lucas sorrindo em um parquinho e um terço que sua mãe lhe dera antes de falecer. O vento frio cortava sua pele, mas o peso em seu peito era mais pesado que qualquer tempestade. Cada passo que dava para longe da mansão parecia arrancar um pedaço de sua alma, não pelo emprego, não pelo salário, mas por Arthur. Deixá-lo era como abandonar um filho, mas ela sabia, se ficasse perderia a si mesma. Na manhã seguinte, Henrique acordou com o sol invadindo seu quarto, as cortinas esquecidas abertas. Desceu as escadas esperando o aroma de café fresco e pão quente, mas a cozinha estava vazia. A casa silenciosa como um túmulo. Sobre o balcão, encontrou uma carta dobrada com o nome de Arthur, escrito em letras cuidadosas. A curiosidade o fez abri-la, embora não fosse endereçada a ele. As palavras de Marta eram simples, mas carregadas de uma ternura que ele nunca se permitiu enxergar. Meu querido Arthur, você sempre foi luz na minha vida. Cuide do seu coração, porque ele é grande e bom. Nunca deixe ninguém apagá-lo. Com amor, Marta. Henrique amassou o papel com um grunhido, jogando-o no lixo. Que drama, murmurou, ignorando a pontada de desconforto em seu peito. Ligou para a agência de empregadas exigindo uma substituta para o dia seguinte. E que seja competente. Dessa vez, acrescentou antes de desligar. A vida para ele seguia como sempre. Reuniões, contratos, números. Marta era apenas um inconveniente resolvido. Mas Arthur não via assim. Quando desceu para o café da manhã e não encontrou Marta, seu mundo desmoronou. Ele correu para a cozinha, procurando-a, chamando seu nome. Ao ver a carta amassada no lixo, seus olhos se encheram de lágrimas. Ele a alisou com cuidado, como se fosse um tesouro, e leu cada palavra, a voz de Marta ecoando em sua memória. Pai, onde ela está? Perguntou, a voz tremendo de raiva e dor. Henrique, já de saída para a empresa, deu de ombros. Foi embora. Não precisamos dela. Arthur sentiu o chão sumir. Ele queria gritar, queria correr atrás dela, mas não sabia por onde começar. Em vez disso, sentou-se no degrau da escada, segurando a carta contra o peito. Ele se lembrou das tardes em que Marta o ajudava com os deveres de casa, do jeito que ela ria quando ele contava uma piada boba, da vez em que ela ficou acordada a noite toda quando ele teve febre, segurando sua mão. E Lucas que era como um irmão, agora apenas uma lembrança que Marta carregava sozinha. Como seu pai podia ser tão cego? Enquanto isso, Marta caminhava pelas ruas de São Paulo, o terço apertado na mão. Ela não tinha para onde ir além do hospital. Sentou-se ao lado da cama de Lucas, o som do monitor cardíaco preenchendo o vazio. O rosto dele, agora com traços de um jovem de 15 anos, parecia tão sereno, mas tão distante. Ela acariciou sua mão fria e imóvel e sussurrou. Você me deu força todos esses anos, meu amor, mas agora não sei se consigo. As lágrimas caíram, e ela deixou que viessem pela primeira vez em anos, sem se preocupar em escondê-las. Dias se transformaram em semanas. Na mansão, a nova empregada, uma mulher jovem e eficiente, mantinha tudo impecável, mas a casa parecia sem alma. Arthur se fechava cada vez mais, respondendo às perguntas do pai com monossílabos. Ele passava horas no quarto, olhando fotos antigas no celular,
Ele e Lucas na piscina. Marta ensinando-os a fazer pipas, os três rindo sob o sol. Henrique notava a mudança no filho, mas atribuía à fase adolescente. Ele tinha problemas maiores. A empresa estava em uma negociação milionária e sua atenção estava voltada para o próximo grande contrato. Marta, por sua vez, encontrou um emprego como faxineira em um pequeno escritório. O salário mal cobria as contas do hospital, mas ela se agarrava à rotina como uma tábua de salvação. No entanto, cada noite, ao voltar para o quartinho alugado na periferia, ela sentia o vazio crescer. Sem Arthur, sem a mansão, sem a esperança de ver Lucas acordar, ela começava a questionar se todo aquele sofrimento valia a pena. Mas então, pensava no sorriso de Lucas, no jeito que ele a chamava de mãezinha, e encontrava forças para mais um dia. O que nenhum deles sabia era que o destino estava prestes a entrelaçar suas vidas de uma forma que ninguém poderia prever. Um telefonema vindo de um hospital a quilômetros dali estava prestes a mudar tudo. Os meses passaram como uma correnteza lenta, arrastando a vida de todos em direções que pareciam irreconciliáveis. Na mansão Montenegro, o silêncio era agora um hóspede permanente. Henrique mergulhava ainda mais no trabalho, suas noites, preenchidas por relatórios e reuniões intermináveis, enquanto a ausência de Marta se tornava apenas uma inconveniência distante. A nova empregada, Clara, era eficiente, mas mecânica, sem o calor humano que Marta trazia. A casa, apesar de impecável, parecia um museu, fria, estéril, sem vida. Arthur, por outro lado, carregava um vazio que crescia a cada dia. Ele guardava a carta de Marta em uma gaveta, relendo-a em segredo quando a saudade apertava. Às vezes tentava imaginar onde ela estava, o que fazia, se ainda pensava nele. Na escola seus amigos notavam sua apatia, mas ele não se abria. Como explicar que sentia falta de alguém que seu pai tratava como descartável? Como explicar que, sem Marta, ele se sentia mais órfão do que nunca? Ele começou a visitar o hospital onde Lucas estava internado, na esperança de encontrá-la. Mas a recepcionista, com um olhar gentil mas firme, dizia sempre: ela não vem mais com tanta frequência. Marta, enquanto isso, vivia uma existência de pura sobrevivência. O novo emprego no escritório era exaustivo, com turnos longos, e um chefe que, embora não fosse cruel como Henrique, tratava-a com indiferença. Cada centavo que ganhava ia para as contas do hospital, mas os médicos eram claros. As chances de Lucas acordar diminuíam a cada ano. Ainda assim, ela passava todas as noites ao lado dele, segurando sua mão, contando histórias que ele talvez nunca ouvisse. Você lembra quando vocês dois roubaram biscoitos da cozinha e culparam o cachorro? Dizia ela com um sorriso triste. Arthur riu tanto que caiu do sofá. Falar com Lucas era sua âncora, mesmo que doesse. Uma tarde, enquanto Marta varria o corredor do escritório, sentiu uma tontura súbita. O mundo girou e ela se apoiou na parede para não cair. Uma colega, uma mulher mais jovem chamada Ana, correu para ajudá-la. Você tá bem, dona Marta? Tá pálida. Marta forçou um sorriso, culpando o calor. Mas a verdade era que ela mal comia, mal dormia. Todo o seu ser estava voltado para Lucas, para manter a esperança viva, mesmo que seu corpo começasse a ceder. Na mesma semana, na mansão, o destino começou a tecer sua trama. Arthur estava no quarto, tentando se concentrar em um dever de matemática, quando sentiu uma pontada no peito. Não era a primeira vez. Nos últimos meses, ele vinha sentindo cansaço, falta de ar, dores estranhas. Achava que era estresse, talvez saudade, e escondia os sintomas do pai. Mas naquela noite, enquanto descia as escadas para pegar água, suas pernas fraquejaram. Ele caiu, o copo escorregando de suas mãos e se espatifando no chão. Clara, a empregada, ouviu o barulho e correu, encontrando-o pálido, com a respiração curta. Arthur, meu Deus, o que aconteceu? Ela gritou, chamando Henrique, que estava em uma videoconferência no escritório. Henrique, irritado pela interrupção, apareceu na escada, mas ao ver o filho no chão, o rosto perdeu a cor. Chama uma ambulância! Agora! Ele ordenou, caindo de joelhos ao lado de Arthur. O garoto, com os olhos semicerrados, murmurou: Pai, me ajuda.
antes de desmaiar. No hospital, o diagnóstico veio como um soco. Arthur tinha uma cardiomiopatia rara, uma condição que enfraquecia o coração progressivamente. O médico, um homem de óculos grossos e tom grave, foi direto. Ele precisa de um transplante de coração. Sem isso, o prognóstico é grave. Estamos falando de semanas, talvez meses. Henrique, que sempre resolveu tudo com dinheiro e influência, sentiu o chão desabar. Façam o que for preciso, disse a voz rouca. Dinheiro não é problema. Mas dinheiro não podia comprar um coração compatível. Os dias seguintes foram uma maratona de exames, consultas e telefonemas. Henrique movia céus e terras, contatando os melhores especialistas, pressionando hospitais, oferecendo fortunas. Arthur, internado, ficava cada vez mais fraco, seus olhos fundos, mas ainda encontrava forças para perguntar: Pai, a Marta sabe? Ela viria me ver? Henrique, sem saber o que dizer, mudava de assunto. A culpa, que ele tentava ignorar, começava a corroê-lo. Enquanto isso, no hospital onde Lucas estava, Marta recebia uma ligação que mudaria tudo. Era a doutora Helena, a médica que acompanhava seu filho há anos. Marta, precisamos conversar. É sobre o Lucas, e uma decisão que só você pode tomar. O tom da médica era suave, mas carregado de peso. Marta sentiu o coração apertar, como se soubesse que o momento que tanto temia estava chegando. A sala de espera do hospital onde Lucas estava internado era um lugar de silêncios pesados, quebrados apenas pelo zumbido distante das máquinas e pelo murmúrio ocasional de enfermeiras. Marta sentou-se em uma cadeira de plástico, o terço entre os dedos, girando as contas enquanto tentava controlar a tremedeira nas mãos. A doutora Helena, uma mulher de meia idade com olhos gentis mas diretos, sentou-se ao seu lado, segurando uma prancheta. Marta, começou a voz baixa, os exames mais recentes mostram que o cérebro do Lucas, ele não está mais respondendo como antes. Não há sinais de recuperação. Precisamos conversar sobre o que vem a seguir. Marta sentiu o ar fugir dos pulmões. Ela sabia que esse dia poderia chegar, mas ouvir as palavras era como ser atingida por uma onda gelada. O que a senhora está dizendo? Perguntou a voz quase um sussurro. A médica hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Estamos falando de desligar os aparelhos, mas há outra coisa. O coração do Lucas, ele é saudável. Ele poderia salvar uma vida. Há um menino da idade dele que precisa de um transplante urgente. A compatibilidade é perfeita. Marta fechou os olhos, o peso da decisão esmagando-a. Desligar os aparelhos significava dizer adeus ao seu filho, a esperança que a mantivera de pé por 4 anos. Mas deixar o coração de Lucas salvar outra vida era como dar a ele um último ato de amor. Ela pensou no sorriso dele, na forma como ele dividia tudo, brinquedos, lanches, segredos com Arthur. Quem é o menino? Perguntou a voz tremendo. A doutora Helena hesitou, mas respondeu: Não posso divulgar o nome, mas é um caso crítico. A família está desesperada. Do outro lado da cidade, no hospital onde Arthur estava internado, Henrique vivia seu próprio inferno. Ele passava os dias ao lado do filho, que agora mal conseguia levantar da cama. O quarto era um contraste cruel com a mansão. Paredes brancas, equipamentos médicos. Um cheiro constante de antisséptico. Arthur, pálido e fraco, segurava a mão do pai com dedos frágeis. Pai, você acha que a Marta me perdoaria? Por não ter feito nada quando você... Ele não terminou. Mas Henrique sabia. A culpa, que ele tentava enterrar sob camadas de arrogância, começava a rachar sua armadura. Henrique saía do quarto apenas para pressionar os médicos ou fazer ligações frenéticas. Ele ofereceu doações milionárias a hospitais, prometeu financiar pesquisas, qualquer coisa por um doador. Mas as listas de espera eram longas, e o tempo de Arthur curto. Cada não dos médicos era como uma facada. Pela primeira vez, Henrique Montenegro, o homem que controlava tudo, sentia-se impotente. Ele olhava para Arthur, dormindo sob o efeito de sedativos, e pensava em Marta. Não em suas humilhações, mas nas vezes que a viu com os meninos, rindo, cuidando, amando. Ele afastava o pensamento,
mas ele voltava como uma verdade que se recusava a ser ignorada. Naquela noite, Marta voltou ao quarto de Lucas. Ela se sentou ao lado dele, como fazia todos os dias, mas dessa vez as lágrimas caíam sem parar. Ela segurou a mão dele, tão familiar, tão quieta. Meu menino, você sempre foi tão generoso, sempre quis ajudar todo mundo. Ela pensou em Arthur, no vazio que sentiu ao deixá-lo, na carta que escreveu para ele. E então, com o coração partido, mas com uma clareza que só a dor pode trazer, ela tomou sua decisão. Se você pode salvar alguém, meu amor, então é isso que você vai fazer, porque é quem você é. Na manhã seguinte, Marta assinou os papéis com mãos trêmulas, autorizando o desligamento dos aparelhos e a doação do coração de Lucas. A doutora Helena segurou sua mão, os olhos marejados. Você é uma mulher incrível, Marta. O que você está fazendo é um presente. Marta apenas assentiu, incapaz de falar. Quando os médicos começaram o processo, ela ficou ao lado de Lucas, cantando baixinho a canção de ninar que ele amava, até o último bip do monitor se transformar em silêncio. Horas depois, no hospital de Arthur, o telefone de Henrique tocou. Ele atendeu, o coração disparado esperando mais uma má notícia. Mas a voz do outro lado era diferente, quase aliviada. Senhor Montenegro, encontramos um doador. O coração chegou há poucas horas. Precisamos preparar o Arthur para a cirurgia imediatamente. Henrique caiu na cadeira, as pernas fracas, as lágrimas escorrendo sem que ele percebesse. Ele vai ficar bem? Perguntou a voz rouca. Vamos fazer tudo o que pudermos, respondeu o médico. A cirurgia foi marcada para aquela noite. Henrique ficou no corredor, andando de um lado para o outro, enquanto Arthur era levado para o centro cirúrgico. Ele não sabia quem era o doador, não sabia que, a quilômetros dali, Marta chorava sozinha em uma capela, acendendo uma vela pelo filho que havia partido. Mas o destino, com sua precisão cruel, estava prestes a revelar a verdade que mudaria tudo. O hospital parecia suspenso no tempo, com o tic-tac de um relógio na parede, marcando os segundos como se fossem eternidades. Henrique estava sentado em uma cadeira desconfortável na sala de espera, as mãos apertando os joelhos, os olhos fixos no chão. A cirurgia de Arthur já durava horas, e cada minuto sem notícias era uma agonia. Ele tentava se agarrar à esperança, mas o medo o consumia. E se o transplante não funcionasse? E se ele perdesse o filho, a única coisa que realmente importava em sua vida vazia de conquistas materiais? Pela primeira vez, Henrique rezou, não com palavras formais, mas com um apelo silencioso, desesperado, ao universo. Enquanto isso, a quilômetros dali, Marta estava na capela do outro hospital, uma pequena sala de paredes brancas e bancos de madeira gastos. A luz suave de uma vela tremeluzia à sua frente, refletindo em seus olhos inchados de tanto chorar. O silêncio deixado pela partida de Lucas era ensurdecedor, um vazio que parecia engolir tudo. Ela segurava o terço com tanta força que as contas deixavam marcas em sua palma. Você fez o bem, meu filho, sussurrou, a voz entrecortada. Você sempre foi assim, sempre cuidando dos outros. Mas a dor de sua perda era um peso que ela não sabia se conseguiria carregar. No hospital de Arthur, a cirurgia terminou ao amanhecer. O cirurgião, exausto, mas com um brilho de alívio, nos olhos encontrou Henrique na sala de espera. A cirurgia foi um sucesso. O coração está funcionando bem. Seu filho é forte, Sr. Montenegro. Ele está na UTI, mas as próximas horas são cruciais. Henrique sentiu o ar voltar aos pulmões, as lágrimas escorrendo sem controle. Ele agradeceu ao médico com um aperto de mão trêmulo, incapaz de articular palavras. Pela primeira vez em anos, ele sentiu gratidão genuína, não por algo que seu dinheiro havia comprado, mas por um milagre que ele não entendia. Arthur foi transferido para a UTI, ainda sedado, com tubos e monitores cercando sua cama. Henrique ficou ao seu lado segurando sua mão, observando o peito do filho subir e descer, com uma respiração frágil mas constante. O novo coração batia, firme, como uma promessa de vida. Henrique não sabia quem era o doador, mas naquele momento,
Jurou a si mesmo que encontraria a família, que agradeceria, que faria algo para honrar aquele sacrifício. Era o mínimo que podia fazer. Dias depois, quando Arthur começou a acordar, Henrique estava lá com olheiras profundas, mas um alívio que ele nunca havia sentido antes. Arthur, ainda grogue, abriu os olhos e sorriu débil. Pai, eu sonhei com o Lucas, murmurou. Henrique franziu o senho, confuso, mas atribuiu ao efeito dos remédios. Descansa, filho. Você está bem agora, disse, acariciando a testa de Arthur. Mas as palavras do garoto ficaram ecoando em sua mente. Um pressentimento que ele não conseguia explicar. Enquanto isso, Marta tentava retomar a vida, mas cada dia era uma batalha. Ela voltou ao trabalho no escritório, movendo-se como um autômato, varrendo corredores e limpando mesas. Seus colegas percebiam o vazio em seus olhos, mas ela desviava das perguntas com um sorriso forçado. À noite, no quartinho alugado, ela se sentava na cama, olhando a foto de Lucas e se perguntava se tinha feito a escolha certa. A ideia de que o coração de seu filho batia em outro peito a confortava e a destruía ao mesmo tempo. Quem era aquele menino? Será que ele sabia o quanto Lucas era especial? Na mansão, a mãe de Henrique, Dona Clarice, chegou de uma viagem ao exterior. Ela era uma mulher elegante, mas de coração quente, diferente do filho. Ao saber da cirurgia de Arthur, ela correu para o hospital, abraçando o neto com lágrimas nos olhos, mas algo a incomodava. Ela notou a ausência de Marta, a mulher que sempre esteve presente na vida de sua família. Quando perguntou a Henrique, ele desconversou, dizendo apenas que ela foi embora. Clarice, porém, não se contentou com a resposta. Ela conhecia Marta desde que Arthur era bebê, sabia do carinho dela pelos meninos, da força que ela tinha. Você a tratava mal, não é, Henrique? Perguntou, com um tom que misturava reprovação e tristeza. Ele não respondeu, mas seu silêncio foi resposta suficiente. Uma semana após a cirurgia, Clarice recebeu uma ligação do hospital. Era a doutora Helena, que, sabendo da conexão entre as famílias, sentiu que precisava falar. Dona Clarice, há algo que a senhora precisa saber sobre o doador do coração do Arthur, disse a voz grave. Clarice segurou o telefone com força, sentindo o peso do que viria. Quem foi? Perguntou, já temendo a resposta. Quando a médica pronunciou o nome de Lucas, o mundo de Clarice desabou. Ela sabia o que isso significava, não só para Arthur, mas para Marta, para Henrique, para todos eles. Clarice guardou o segredo por alguns dias, debatendo consigo mesma o que fazer, mas ela sabia que Henrique precisava enfrentar a verdade. Ele precisava entender o que havia destruído e o que talvez ainda pudesse salvar. O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas do hospital, lançando uma luz suave sobre o rosto de Arthur, que agora estava sentado na cama, mais forte a cada dia. O novo coração batia firme em seu peito, e embora ainda estivesse fraco, ele sorria com uma leveza que Henrique não via há meses. Eu sinto ele, pai, disse Arthur, tocando o peito com a ponta dos dedos. É como se tivesse alguém me dizendo para viver. Henrique, sentado ao lado, tentou sorrir, mas as palavras do filho o inquietavam. Ele ainda não sabia a verdade, mas o peso das palavras de Arthur parecia carregar algo maior, algo que ele não estava pronto para enfrentar. Dona Clarice, porém, sabia que o momento da verdade não podia mais ser adiado. Ela marcou uma conversa com Henrique em sua casa, longe do hospital, onde o ambiente estéril não abafaria as emoções que precisavam vir à tona. Na sala de estar, com seus sofás de couro e quadros caros, Clarice parecia deslocada, segurando uma única folha de papel, um relatório do hospital que confirmava a identidade do doador. Seus olhos, normalmente serenos, estavam vermelhos, e sua voz tremia quando ela finalmente falou. Henrique, sente-se. Você precisa saber quem deu o coração para o Arthur. Henrique, exausto após semanas de tensão, franziu o senho. Mãe, o que está acontecendo? Quem foi o doador? Clarice respirou fundo, as mãos apertando o papel como se ele pudesse desmoronar. Foi o Lucas, o filho da Marta. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia sugar o ar da sala. Henrique piscou, atordoado,
como se as palavras não fizessem sentido. Lucas, o menino que... Como assim? Ele estava em coma, ele... Sua voz falhou e ele se levantou, andando de um lado para o outro, as mãos na cabeça. Clarice continuou, a voz firme apesar das lágrimas. A Marta tomou a decisão mais difícil da vida dela. Depois de tudo que você fez, depois de todas as humilhações, ela autorizou o desligamento dos aparelhos do Lucas. E quando soube que o coração dele poderia salvar outra criança, ela disse sim. Ela salvou o Arthur, Henrique. O coração do filho dela está batendo no peito do seu filho. Cada palavra era como uma lâmina, cortando a fachada de arrogância que Henrique construíra por anos. Ele caiu no sofá, o rosto enterrado nas mãos, incapaz de segurar o choro que vinha, profundo e incontrolável. As memórias vieram como uma enxurrada. Ele se lembrou dos meninos correndo pelo jardim, Lucas com seus cachos bagunçados e Arthur rindo alto, os dois inseparáveis. Lembrou-se de Marta, sempre paciente, sempre presente, enxugando as lágrimas de Arthur, consertando joelhos ralados, contando histórias que faziam os dois adormecerem abraçados. E então lembrou-se de si mesmo, gritando com ela, menosprezando-a, jogando pratos no chão. Eu a destruí, murmurou, a voz quase inaudível. Eu destruí a mulher que salvou meu filho. Clarice, com o coração apertado, tocou o ombro dele. Você não pode mudar o passado, Henrique, mas pode decidir o que fazer agora. Ele levantou os olhos vermelhos e perdidos. Onde ela está? Eu preciso falar com ela, preciso... Ele não terminou, mas a urgência em sua voz era clara. Clarice entregou-lhe um endereço rabiscado em um pedaço de papel. Era o hospital, onde Marta trabalhava como faxineira, o único lugar onde conseguiram localizá-la. Henrique passou os dias seguintes obcecado. Ele visitou o hospital, mas Marta estava em outro turno. Foi à igreja que ela frequentava, mas só encontrou o padre, que disse que ela aparecia raramente, sempre sozinha, sempre com um terço na mão. Ele contratou um detetive particular, mas cada pista parecia levar a um beco sem saída. Marta havia se tornado um fantasma, alguém que ele havia empurrado para as margens da própria vida. Mas Henrique não desistiu. Algo dentro dele havia mudado. Não era mais o homem que via o mundo como uma escada de poder. Pela primeira vez, ele queria consertar algo que não podia comprar. Enquanto isso, Arthur, agora em casa, começava a se recuperar. Ele sentia o coração novo com uma mistura de gratidão e estranheza, como se carregasse uma parte de alguém que não conhecia. Ele não sabia que era Lucas, mas sonhava com ele quase todas as noites. Sonhos de risadas, de brincadeiras no quintal, de uma voz que dizia: "Cuida de tudo, tá?" Quando perguntou ao pai sobre Marta, Henrique desconversou, mas prometeu: "Vou encontrá-la, filho. Eu juro." Era uma promessa que ele fazia a Arthur, mas também a si mesmo. As semanas seguintes foram uma busca incansável para Henrique. Ele dirigia pelas ruas de São Paulo, com o endereço do hospital onde Marta trabalhava apertado no bolso, como se fosse um mapa para sua redenção. A culpa, agora uma companheira constante, o fazia revisitar cada momento de crueldade que infligira a ela. Ele se lembrava de suas palavras cortantes, do prato quebrado, do desprezo com que a tratava na frente de outros. Cada memória era um golpe, e ele as recebia em silêncio, sabendo que merecia cada uma. Mas o que mais doía era imaginar Marta enfrentando a perda de Lucas sozinha, enquanto ele celebrava a sobrevivência de Arthur, sem saber o preço que ela pagara. Finalmente, numa tarde cinzenta, Henrique a encontrou. Ele estacionou o carro em frente a uma capela simples na periferia, um lugar humilde com paredes descascadas e um pequeno jardim de flores murchas. Lá dentro, Marta estava ajoelhada diante de um altar, uma vela acesa tremeluzindo à sua frente. Ela parecia menor, mais frágil, mas ainda carregava aquela dignidade silenciosa que Henrique nunca soubera valorizar. Ele hesitou na porta, o coração disparado, as palavras que ensaiara 1000 vezes embolando na garganta. Como pedir perdão por algo tão grande? Como olhar nos olhos de alguém que perdeu tudo para salvar o que ele mais amava? Marta sentiu sua presença antes de vê-lo.
Ela se virou lentamente, os olhos cansados encontrando os dele. Por um momento, nenhum dos dois falou. O silêncio era um abismo, cheio de tudo que havia sido dito e do que nunca deveria ter sido. Henrique deu um passo à frente, as pernas trêmulas, e caiu de joelhos diante dela, as lágrimas escorrendo antes que pudesse detê-las. Marta, me perdoa, disse a voz quebrada. Eu não valia nada, você salvou meu filho, meu mundo, e eu destruí o seu. Marta o encarou, os olhos brilhando com lágrimas que ela não tentava esconder. Sua expressão era uma mistura de dor, exaustão e algo que Henrique não esperava, compaixão. Ela se levantou aproximando-se dele e tocou seu ombro com uma suavidade que o fez chorar ainda mais. O meu filho ainda vive, Henrique, disse ela, a voz firme apesar da emoção. Ela levou a mão ao peito dele, onde o coração de Arthur e de Lucas batia. Ele vive aqui no coração do Arthur. Cuide bem dele, não por mim, mas por eles dois. Henrique segurou a mão dela como se fosse uma tábua de salvação. Eu não sei como consertar isso, Marta. Me diz o que fazer, por favor. Ela balançou a cabeça, um sorriso triste nos lábios. Não é sobre consertar, Henrique. É sobre mudar. É sobre viver de um jeito que honre o que foi dado. Ela retirou a mão, gentil, mas firme, e voltou ao altar, acendendo outra vela. Henrique ficou ali de joelhos, sentindo o peso de suas palavras e a enormidade do que precisava fazer. Naquela noite, ele voltou para casa diferente. Sentou-se com Arthur, que agora caminhava com mais firmeza, e contou a verdade. O coração que está batendo em você é do Lucas, disse, a voz embargada. Arthur ficou em silêncio, os olhos arregalados, as mãos instintivamente tocando o peito. O Lucas? O meu Lucas? Perguntou, as lágrimas escorrendo. Henrique assentiu, incapaz de olhar nos olhos do filho. A Marta, ela deu ele para você, mesmo depois de tudo que eu fiz com ela. Arthur chorou, mas não era só tristeza. Era gratidão, amor, uma conexão que ele sentia sem precisar explicar. Eu sabia, pai, eu sentia ele. Nos meus sonhos, era ele. Ele abraçou Henrique, e pela primeira vez em anos, pai e filho se permitiram ser vulneráveis juntos, unidos pela memória de Lucas e pelo sacrifício de Marta. Henrique começou a mudar. Ele demitiu a empregada nova, Clara, mas não sem antes garantir que ela tivesse um novo emprego, com uma carta de recomendação escrita por ele mesmo. Passou a tratar seus funcionários na empresa com respeito, ouvindo-os, reconhecendo seus esforços. Mas, acima de tudo, ele começou a visitar Marta regularmente, não com presentes caros ou promessas grandiosas, mas com humildade, levando café, sentando-se com ela na capela, ouvindo suas histórias sobre Lucas. Ele queria aprender com ela, aprender a ser humano de novo. Os meses que se seguiram foram uma lenta reconstrução para Henrique. Ele não era mais o homem que gritava ordens ou jogava pratos no chão. A transformação não veio de uma epifania súbita, mas de um esforço diário, de pequenos gestos que ele aprendia com Marta. Ele a visitava quase todos os finais de semana, trazendo apenas sua presença, e às vezes um bolo de milho que sabia que ela gostava. Sentavam-se na capela ou no quartinho simples onde ela morava, e ele ouvia. Marta falava de Lucas, de como ele amava desenhar, de como sonhava em ser piloto, de como sempre dividia o lanche com Arthur. Cada história era uma ponte para o passado, mas também um lembrete do que Henrique precisava fazer no presente. Arthur, agora quase totalmente recuperado, também insistia em acompanhar o pai nas visitas. Ele levava flores, às vezes brancas, às vezes amarelas, porque Lucas gostava de cores alegres. Marta abraçava Arthur com o mesmo carinho de sempre, mas agora havia algo novo em seus olhos, uma paz frágil, como se o vazio deixado por Lucas estivesse começando a ser preenchido pelo amor que ela ainda podia dar. Você tá tão grande, meu menino, dizia ela, bagunçando os cachos dele. Arthur sorria, mas às vezes tocava o peito como se tentasse sentir Lucas ali, batendo dentro dele. Henrique começou a mudar a forma como conduzia sua empresa. Ele implementou programas de apoio aos funcionários,
como creches para os filhos e bolsas de estudo, algo que nunca teria considerado antes. Durante uma reunião, surpreendeu a todos ao pedir opiniões de uma jovem analista, em vez de apenas impor suas decisões. "O que você acha, Marina?" perguntou, e o silêncio atônito na sala foi seguido por um respeito novo. Ele não era perfeito. Às vezes a impaciência antiga tentava voltar, mas ele se corrigia, pedia desculpas, tentava de novo. Era como se o coração de Lucas, batendo no peito de Arthur, o lembrasse constantemente de que a vida era maior que ele. Marta, por sua vez, começou a encontrar um novo propósito. Com o incentivo de Ana, sua colega do escritório, ela passou a ajudar outras mães no hospital onde Lucas esteve internado. Não era nada formal, apenas conversas, um ombro para chorar, uma palavra de conforto. "Eu sei como é", dizia ela, segurando a mão de uma mãe que enfrentava a mesma dor de ver um filho doente. "Mas às vezes a força vem de onde a gente menos espera." Ela não falava de Lucas, mas carregava ele em cada gesto, como se sua memória a guiasse. Uma noite, Henrique convidou Marta para jantar em sua casa. Não na mansão, mas em um apartamento menor que ele havia comprado. Um lugar mais simples, onde ele e Arthur estavam começando uma nova fase. Marta hesitou, mas aceitou, levada pela insistência de Arthur. O jantar foi modesto, com comida caseira que Henrique, surpreendentemente, ajudou a preparar. "Eu sei que não sou nenhum chefe, Marta", disse ele, rindo envergonhado enquanto servia um arroz meio empapado. "Mas estou aprendendo." Marta riu, um som leve que encheu a sala de calor, e pela primeira vez em anos, Henrique sentiu que estava no caminho certo. Durante o jantar, Arthur puxou um caderno velho, cheio de desenhos que ele e Lucas fizeram juntos quando crianças. "Olha, Marta, lembra disso?" disse, mostrando um desenho desajeitado de um avião. "A gente ia voar o mundo todo", ele dizia. Marta passou os dedos pelo papel, os olhos brilhando. "Ele sempre sonhou alto", respondeu, a voz suave. Henrique observava, sentindo uma mistura de gratidão e dor. Ele sabia que nunca poderia devolver a Marta o que ela perdeu, mas podia honrar o sacrifício dela, vivendo de forma diferente. Antes de ir embora, Marta segurou as mãos de Henrique e Arthur. "Vocês dois são minha família, sabia? Mesmo com tudo o que aconteceu." Suas palavras foram como um bálsamo, mas também um desafio. Henrique apertou a mão dela, prometendo em silêncio que não a desapontaria novamente. Quando ela saiu, ele olhou para Arthur, que sorria com uma paz que não tinha antes. "Ela tá certa, pai. A gente é uma família." O tempo passou, e a vida, como sempre faz, encontrou novos ritmos. Henrique vendeu a mansão, aquela fortaleza de vidro e mármore, que um dia simbolizou seu poder, mas que agora parecia apenas um eco de sua antiga arrogância. Ele e Arthur se mudaram de vez para o apartamento, um lugar menor, mais humano, onde as paredes guardavam risadas em vez de silêncios. Henrique não era mais o homem que comandava com punho de ferro. Ele aprendia, dia após dia, a ouvir, a cuidar, a ser presente. Sua empresa agora tinha um fundo dedicado a crianças com doenças cardíacas, batizado de Fundo Lucas, uma homenagem silenciosa ao menino que mudou tudo. Marta, aos poucos, reconstruiu sua vida. Ela deixou o emprego no escritório e começou a trabalhar como voluntária em tempo integral no hospital, ajudando famílias que enfrentavam longas internações. Não era um trabalho pago, mas Henrique, sem alarde, garantiu que ela tivesse uma renda fixa, depositada anonimamente em sua conta. "Não é caridade", ele disse a Clarice quando ela perguntou. "É o mínimo que posso fazer." Marta usava o dinheiro para ajudar outras mães, comprando remédios, pagando passagens de ônibus ou apenas levando um café quente para alguém que precisava de um momento de conforto. Arthur, agora com 16 anos, levava a vida com uma energia nova, mas também com uma responsabilidade que poucos da sua idade compreendiam. Todo mês ele visitava o túmulo de Lucas, um cantinho simples no cemitério da cidade, onde deixava flores amarelas e falava com o amigo como se ele pudesse ouvir. "Você tá aqui, né?", dizia, tocando o peito. "Tô tentando te fazer orgulhoso." Ele começou a desenhar novamente,
como faziam juntos na infância, e seus cadernos se enchiam de aviões, estrelas, mundos imaginários que ele sabia que Lucas teria amado. Um dia, Henrique organizou um evento no hospital, uma cerimônia para inaugurar uma nova ala pediátrica financiada pelo Fundo Lucas. Ele convidou Marta, que chegou tímida, vestindo um vestido azul simples, mas com um sorriso que iluminava o lugar. Arthur estava lá ao lado do pai, segurando um quadro com um desenho que ele fez. 2 meninos voando em um avião de papel, com o céu cheio de estrelas. "É para você, Marta", disse ele, entregando o quadro. "E pro Lucas." Marta abraçou o quadro contra o peito, as lágrimas caindo. Mas dessa vez eram de gratidão, de um amor que sobrevivia à dor. Durante o evento, Henrique subiu ao palco, algo que ele nunca teria feito antes. Ele segurou o microfone, a voz firme, mas carregada de emoção. "Eu era um homem que achava que o dinheiro comprava tudo, mas aprendi da pior forma que o que realmente importa não tem preço. Uma mulher que eu tratei como se fosse nada me ensinou o que é amor, o que é sacrifício. Ela salvou meu filho e me salvou também. Marta, onde quer que você esteja agora, saiba que você mudou o mundo." Ele olhou para ela na plateia e seus olhos se encontraram, um entendimento silencioso passando entre eles. Depois da cerimônia, Marta e Henrique caminharam juntos pelo jardim do hospital. "Você não precisava fazer isso tudo", disse ela, apontando para a nova ala. Henrique balançou a cabeça. "Eu precisava sim, não por você, mas por mim, para lembrar quem eu não quero mais ser." Marta sorriu, um sorriso que carregava anos de dor, mas também de esperança. "Você está no caminho, Henrique. Só não para de caminhar." Anos depois, Arthur formou-se no ensino médio e decidiu estudar medicina, com foco em cardiologia. Ele queria entender o coração, não só o órgão, mas o que ele representava. Marta estava na plateia da formatura, ao lado de Henrique e Clarice, aplaudindo com orgulho. Quando Arthur subiu ao palco para receber o diploma, ele dedicou seu discurso a 2 nomes: Lucas, que lhe deu vida, e Marta, que lhe ensinou a vivê-la. A verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que somos capazes de mudar, em nós mesmos e nos outros. Um coração que aprende a amar, a se arrepender e a reparar é o maior legado que podemos deixar, porque o amor, mesmo quando nasce da dor, é o que nos mantém vivos.